Programa Caminho da Universidade traz para entrevista Dr. Joaquim Inácio Ribas. Ele é médico, mas não vai falar nada sobre medicina. Vai falar sobre um hobby que nós desconhecemos e perdemos muito com isso. Nosso compromisso é socializar esse hobby dele em benefício da humanidade. Meu caro Dr. Joaquim, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TB1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Muito obrigado, professor. Olá aos seus ouvintes. Um prazer muito grande, uma honra ser convidado pelo senhor e poder ajudar a população a conhecer esse hobby que tanto prazer me dá. Muito bem. Doutor Joaquim, esse hobby tem um nome específico, inclusive o senhor está com a língua bem afiada para pronunciar, eu já tenho dificuldade. Vamos conhecer como é que é esse hobby? Esse hobby é o birdwatching, ou birdwatcher, observação de pássaros. Então o senhor é um observador de pássaros? Exatamente. Existem 3 maneiras clássicas de fazer observação de pássaros. Alguns grupos fazem com binóculos uma observação passiva, sem registros. Alguns grupos registram os sons de aves. E um outro grupo, que é muito grande, que é crescente no mundo, registra fotograficamente as aves. Então nós aliamos a arte da fotografia à procura e ao encontro de espécies, às vezes raras, e registramos isso. Tem uma enciclopédia brasileira de aves chamada Vic Aves, com inscrição gratuita, onde qualquer pessoa que fotografe aves pode se inscrever. E a gente faz o registro da espécie no local e horário onde ela foi registrada, melhorando o mapeamento da fauna brasileira, da avifauna brasileira. Muito bem, mas antes de nós entrarmos neste assunto tão importante, relevante, eu preciso apresentar um pouquinho da sua pessoa ao público. Quem é o Joaquim? Veio de uma cidade grande, tem um conhecimento enorme em relação a esse hobby, né? É estrangeiro, nasceu na nossa região. Eu falo um pouquinho, quem é o pai, quem é a mãe, onde nasceu o doutor Joaquim, por gentileza? Eu sou nativo, professor. Ah, é? Nachilude, nossa gente? Nasci em União da Vitória em 5 de setembro, dia do aniversário de Porto União. Ah, aquela festa que tem, é homenagem ao senhor, então? Com certeza. De 1959. Tenho 59 anos, nasci no Hospital APMI. Meus pais são daqui, meu pai é o professor Joaquim Osório Ribas e minha mãe é a finada Rosemaria Ribas. E meu apego à natureza e aves, ao meio ambiente, veio do fato de que meu avô morava na fazenda em Palmas. E minhas férias sempre eu passei lá na fazenda com ele. Então o convívio com os animais, plantas e pássaros me criou um vínculo muito grande com esse meio. Futuramente, casualmente, comecei a fotografar e quando me vi, comecei a fotografar aves. Bom, o que despertou assim para a fotografia? O que chamou a atenção? Não, eu vou fotografar e eu comprei uma vou máquina, divulgar. Comprei uma máquina casual, comecei a tirar fotografias porque eu andava em lugares bonitos. Pensei, não, onde eu estiver eu vou tirar uma fotografia. A natureza aqui é tão bonita. E casualmente eu fotografei uma ave rara aqui em União da Vitória. E postei num site de identificação de aves e o pessoal me sugeriu que entrasse no Vic Aves, que essa ave não tinha registros aqui no sul. No máximo que ela chegava era o meio do Paraná. Eu publiquei, me senti orgulhoso com a conquista e aquilo me motivou a começar a aprofundar o assunto em aves. Progressivamente, é claro, eu vi que as fotografias que os outros publicavam eram muito mais bonitas que as minhas. E comecei a estudar fotografia. O que estava errado? Fui estudar fotografia, descobri que eu tinha que ter equipamentos melhores. Então eu gostaria que o senhor explicasse seu equipamento especial, toda essa tecnologia, inclusive também sobre a indumentária. Eu já vou entrar nessa questão de indumentária, porque encontrei numa ocasião de um posto de combustível, eu achei que era um general 5 estrelas. Digo, poxa, quando eu vi, o quê? Doutor Joaquim, o que ele está fazendo? Aí que despertou essa curiosidade para trazê-lo aqui também. Então, nos fala de equipamentos e indumentária, doutor. É todo um circo, né? Para você fazer fotografias boas, você precisa de equipamentos bons. Máquinas de primeira qualidade, lentes
Para fotografar aves, elas têm que ser longas, elas têm que ter um poder de aproximação da imagem, porque o pássaro é um objeto pequeno num universo grande e você tem que fazer com que ele pareça grande. Isso é possível com uma lente potente. E claro, a roupa tem que ser a mais discreta possível para a ave não te observar. A camuflagem com o verde é perfeita. Você se mistura com a natureza e consegue chegar mais perto. A 10, 15 metros você consegue a fotografia quase perfeita. E se você fotografar de longe, você vai perder muito em qualidade na aproximação da ave. Então, você carrega equipamentos caros, pesados, 3,5 kg por aí, de 3 a 4 kg de equipamentos que você vai carregar, tem que segurar no braço na hora de fotografar. Você sustenta na Sustenta força com mesmo. uma mão para que com a outra você maneje a máquina. Então, ao final de um dia, isso acaba sendo bem cansativo. O ambiente é o mato, ou o campo, mosquito, cobra, chuva, calor, sol. Tem que ter prazer em... Tem que ter preparo físico, tem que gostar muito para poder ficar bastante tempo, às vezes horas aguardando o momento adequado. Porque eu não tiro milhares de fotografias. No fim de semana eu costumo tirar 500 fotografias. E gosto de 20 ou 30, o resto tem que jogar fora, tem que excluir. Por quê? Você vai ter as coincidências de conseguir uma foto bonita pela postura. O pássaro não é um modelo que obedeça tuas ordens, ele não fica onde você quer, ele para onde ele quer parar. E às vezes não é o lugar correto, a luz não é adequada naquela posição. E também a sorte da espécie que você vai encontrar. Às vezes você encontra uma espécie rara, e a raridade é uma festa para a gente. Então são duas alegrias, ou uma fotografia quase perfeita, ou uma espécie rara que te dê notoriedade no meio dos passarinhos, dos fotógrafos, né? Doutor Joaquim, no caso com equipamentos, o senhor procurou fazer algum curso? Porque não basta ter uma máquina cheia de recursos se você não sabe explorar os recursos daquela máquina. Ou é autodidata, procurou se aprofundar? Eu sou autodidata. Eu fiz tudo sozinho pela internet, até porque a máquina, quanto mais sofisticada, mais complexa ela é. Perfeito. E a melhor fotografia você vai fazer sempre nos modelos manuais, não vai usar o automático da máquina. Então, é conhecimento e prática. Você tem que ter familiaridade com o teu equipamento, conhecer ele muito bem para saber como usá-lo naquele momento. E como te expliquei, a ave, por ser um objeto que não está pretendendo ser fotografado, ela vai requerer manobras milagrosas, presença de espírito, rapidez, reflexo e experiência. É uma coisa que a gente vai adquirindo. E eu sou um principiante, estou há 3 anos trabalhando com fotografias. 3 anos, tá? 3 anos apenas. Então eu sou um amador e principiante no assunto. Mas existia um vácuo na nossa região. Nossa região tem um potencial muito grande para a exploração da natureza. Eu ia perguntar para o senhor exatamente sobre a área, porque quando nós, infelizmente, dentro da nossa questão cultural, né, a gente sempre dá valor para as coisas de fora. Isso está embutido dentro da educação, né, historicamente, né, valorizar o que é de fora. E por muitas vezes a gente vê alguns objetos ou situações, não, isso aqui não é nacional, isso é estrangeiro. Então está colocado na cabeça já do brasileiro para consumir produtos internacionais ou valorizar coisas dessa natureza, do estrangeiro tem mais valor. Então eu lhe pergunto, a área que o senhor explora é uma área da nossa região, Porto União da Vitória e a nossa região, doutor Joaquim? Basicamente eu faço União da Vitória, é o município que eu mais trabalho, Porto União e Palmas. E os municípios que estão abrangendo... Bom, Palmas, o senhor viveu a infância ali? E eu tenho meu pai morando lá, tenho familiares que eu vou visitar, aproveito as visitas e saio fotografar. Gosto muito daquela região, tenho um vínculo muito grande com ela. A maioria das minhas fotografias são de União da Vitória e Porto União. Eu tenho, na verdade, registradas 324 espécies brasileiras. 324 espécies brasileiras. Dessas 324, 315 eu registrei no Paraná ou Santa Catarina. O máximo que eu saio da nossa região é descer Antonina ou Joinville, que são os 2 eldorados das aves nos nossos estados, os 2 pontos com maior número de espécies dos 2 estados. Então, eu procurei muito valorizar a nossa região, porque eu gosto da nossa região, eu sou daqui, acho linda, ela é rica em recursos naturais,
e sempre foi pouco valorizado em termos de mídia. Nós não somos exibidos. Nós aproveitamos muito o que os outros têm. A maioria dos fotógrafos de aves procura os grandes biomas brasileiros, a Amazônia, o Pantanal, que são fantásticos. Eu não fui nenhuma das vezes para o Pantanal e nenhuma vez para a Amazônia. Até o objetivo nosso aqui do programa Caminho da Universidade é trazer pessoas, né, para mostrar que temos pessoas de valor, pessoas realmente de interesse pela nossa região e falar de coisas inéditas que muitos não, mas aqui na nossa região existe. De repente o nosso telespectador vai ver a edição muito bem elaborada pela Andressa Borges, aonde, nossa, isso aqui está na nossa região, está nas nossas matas. Então, eu penso, doutor, que nós temos que valorizar as nossas pessoas, a nossa história e tudo aquilo que temos de belo e devemos o quê? Socializar. Essa valorização é para socializar. E esse momento é um momento ímpar. Pela primeira vez estou trazendo alguém para falar sobre pássaros. Então o senhor é o grande observador de pássaros. Quero ser um grande, talvez seja só um principiante. Mas tenho feito bastante coisa nesse sentido. Eu publico em alguns grupos internacionais de observadores de pássaros e de fotografias, né? Tentando divulgar sempre as nossas espécies, os nossos municípios e a minha obra, a minha arte, é claro. Muito bem. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, passa bem rapidinho, né, doutor Joaquim? E já quero questioná-lo para o segundo bloco. Esses apaixonados por esse hobby, os observadores de pássaros, fazem algum encontro? O senhor tem ampliado suas relações de amizades devido a esse hobby? O senhor vai me responder no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje com o grande observador de pássaros, o nosso médico, doutor Joaquim Inácio Rivas. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o médico, doutor Joaquim Inácio Rivas, que não está falando nada de medicina, ele está falando exatamente de fotografias de aves. Ele é um observador de aves. Não é isso, doutor Joaquim? Por isso que usa óculos? Não. O óculos é pelo passar dos anos, né? Pela experiência. Uma consequência de usar muita visão, Mas, doutor Joaquim, eu lhe fiz um questionamento antes de encerrar o primeiro bloco, no sentido de encontro desses apaixonados pelas fotografias, pelas aves, enfim, isso amplia relações, cria-se novas amizades. Nos fale um pouco desse momento, eu fico imaginando, né, essas gralhas reunidas, como é que funciona? Eu te diria assim, uma das coisas muito interessantes que encontrei no mundo da fotografia foi o intercâmbio cultural com pessoas diferentes. São jovens, biólogos, professores, idosos, fotógrafos, curiosos como eu, gente que exerce as profissões mais variadas e de todos os lugares do mundo. Porque hoje, pela internet, com as redes sociais, nós nos comunicamos com gente do mundo inteiro. Eu tenho um amigo croata que adora as aves do Brasil e achou que nós estávamos na Amazônia. Ficou muito surpreso de saber que a União da Vitória é o sul do Brasil e não é a Amazônia, pelas cores das nossas aves. Isso é um engrandecimento cultural fantástico. Os observadores de aves possuem encontros. Algumas cidades ganham dinheiro com isso. Antonina, por exemplo, tem encontro anual. Ganham dinheiro? Movimento, o comércio, a rede hoteleira, ficam 2 ou 3 dias, um número razoável de pessoas reunidas lá, fazendo excursões, explorações. Joinville também, junto com a Festa das Flores. Eu vou interromper um pouco o senhor, doutor, vai continuar. Então, de repente, aqui o pessoal que lida com turismo deveria saber desse trabalho que o senhor está realizando, porque se pode explorar dentro do turismo algo nesse sentido aqui, né, doutor? Nos Estados Unidos isso é um grande point hoje, porque é um item novo e crescente. Eles calculam tudo, né, desde a venda de máquinas ao gasto com diárias, turismo.
Aqui no Brasil a gente observa que algumas regiões já conseguem ganhar dinheiro com o turismo ecológico. No Paraná é Antonina e Morretes, são os 2 pontos centrando esse assunto. Santa Catarina é Joinville. E alguns municípios da Serra Catarinense, algumas pousadas da Serra Catarinense têm sido base para esses biólogos, porque é um emprego novo para os biólogos, uma forma de ganhar o pão nova para os biólogos, trabalhar de guia de birdwatcher. Eles conhecem a biologia das aves, conhecem a região, mapeiam, criam rotas e atendem a pedidos e marcam excursões de turistas com rotas pré-marcadas para as espécies que querem ver. Inclusive, em Antonina eu conheci um biólogo que trabalha com turismo internacional. Ele recebe alemães que descem no Afonso Pena, ele vai buscar pertinho de Antonina. Ele vai com uma van, pega o cidadão, leva para o hotel Antonina e deixa o cara 4, 5 dias ali visitando tudo que eles precisam ver. É uma região muito bonita e nós não exploramos isso. Mas nós precisamos conhecer para explorar. O Wikiaves, que é onde eu publico bastante, que é a Enciclopédia Brasileira de Aves, ela tem o grande dom de fornecer todas as informações que você precisar de qualquer município brasileiro, do que está registrado, quando foi registrado e por quem foi registrado. Dali você consegue contatos, você consegue informações. Eu não raramente venho sendo contactado por biólogos ou ambientalistas de outras regiões para saber onde eu encontrei tal espécie, porque eles fazem o mapeamento de deslocamento dessas espécies. Então é uma ferramenta extremamente interessante. Nós temos um curso de biologia aqui na cidade. Perfeito, temos aqui na Unespar, né? Então não é só para exercer o magistério, o cara para ser um grande pesquisador, ou nesse sentido, alguém que informa e eu acho também que nada impede que ele exerça o magistério e seja... Também, perfeito. É uma fonte... Porque o biólogo, na verdade, é a pessoa indicada para nos mostrar qual a espécie, onde se acha, identificar a espécie. O fotógrafo é o artista que está aproveitando o momento para registrar aquilo. Então é uma interação muito interessante, muito interessante. E as pessoas no mundo estão vendo isso, e estão gostando, estão achando maravilhoso. E nós vamos conseguir preservar se der lucro. Essa sempre foi a minha ideia, o meu conceito. O ambientalismo no Brasil peca quando ele não deixa o ambientalismo trazer lucro para o cidadão, para a pessoa que convive com a preservação. E na verdade a preservação é feita pelo cidadão. Se o colono preservar, ele consegue preservar. E se ele tiver lucro com a preservação, certamente ele vai estar muito mais motivado à preservação. E essa preservação feita por cada um de nós é muito mais efetiva do que a preservação por qualquer órgão ambiental. Porque não há como você fiscalizar tudo e todo ao mesmo tempo. Então, educação, motivação, que é o que a gente tenta fazer quando divulga as imagens, as belezas naturais, é para atingir esse tipo de comportamento. Melhorar o comportamento das pessoas e, especialmente na nossa região, melhorar a autoestima. Nós temos que descobrir como a nossa região é bonita, como ela tem riquezas pouco conhecidas. Frequentemente eu publico no Facebook as imagens, as pessoas acham que essa espécie não existia mais, está extinta. Existe, a fauna nossa está melhorando, nosso meio ambiente está melhorando. As áreas de preservação são realmente preservadas hoje. Eu convivo há 50 anos por essa região, andando no interior, e observo uma melhora progressiva. Fico feliz com isso. Adoro poder registrar isso e mostrar para as pessoas. Olha só que bacana, né? Algo prazeroso que o senhor descobriu há 3 anos, já com resultados. E nessa questão do contato com os observadores de pássaros, o senhor fez amizades ou encontrou alguém que é da região, algo parecido assim, doutor Joaquim? Eu encontrei um dos grandes observadores de aves do Brasil. Ah, é? Uma pessoa que já tem mais de 1000 espécies registradas, está entre realmente os grandes observadores e fotógrafos de aves, é o Sérgio Birkenbrock. Nascido aqui da terra? Nascido em Porto União, filho do seu Gregório e da dona Michinha. E é um orientador pela experiência que tem. O Sérgio já percorreu todos os biomas do Brasil registrando aves. Que beleza. E ele conhece bem essa riqueza da nossa região? Ele já esteve fazendo registros aqui? Acho que foi um dos precursores dos registros da nossa região. Ele começou
Porque quando ele vem visitar a mãe dele, os familiares dele, ele fotografa por aqui, publica para a União da Vitória, no Wikiaves, para Porto União, no Wikiaves, publica nossas fotos para o Brasil inteiro. E nós, quando fazemos essas publicações, estamos levando o nome dos nossos municípios para o mundo inteiro. Porque alguns dos grupos que a gente publica são internacionais. Eu publico pelo menos em 2 grupos internacionais de fotografias e tudo é muito casual. Eu estava descendo a Serra da Graciosa para fotografar em Antonina, tinha um casal com uma máquina fotografando sair os pássaros, parei para conversar, me convidaram para entrar num grupo de fotografia deles, uma outra senhora que tem um grupo em São Paulo e é um grupo internacional, viu, gostou de uma fotografia daqui de União da Vitória, me convidou para entrar no grupo dela e comecei a publicar num grupo internacional. Aquilo que você havia citado sobre prêmios, fui premiado, felizmente, por 5 vezes no ano passado, com algumas fotografias que são, na minha opinião, muito bonitas. Então nós vamos entrar agora nesse questionamento sobre a questão dessas espécies e de raridades. Eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade, já o nosso telespectador está avistando alguma coisa, então gostaríamos de saber exatamente, e depois, claro, essas premiações, porque a hora da premiação é a hora que... É o gol. O gol, é o gol. A hora que você vai para a galera festejar o gol, né? Bom, o prêmio do fotógrafo amador não é dinheiro, nós somos amadores. O prêmio é ser capa um dia do grupo que a gente publica. É receber, tua foto foi a melhor foto do dia, você vai ser capa um dia. E eu fui 5 vezes de um grupo, esta foi uma fotografia premiada, essa fotografia é de uma raridade de União da Vitória que eu vou falar na sequência. Essa também é outra raridade aqui de União da Vitória que vai ser observada na sequência. Esta coruja foi uma das fotografias premiadas internacionalmente. Expressão do olhar, né, doutor? Este pica-pau de banda branca é uma fotografia de São Mateus do Sul, foi premiado também. Esta é uma raridade de União da Vitória, um cisqueiro, uma ave que só existe no sul do Paraná e norte de Santa Catarina, aqui na região da Serra do Mar. Esta foi premiada, é um sanhaço papa laranja. Este aqui também foi premiado, também é de União da Vitória. Então, essas premiações são um estímulo apenas para que você concorra, publique. E as raridades, que são uma alegria enorme para o fotógrafo, este é o tico-tico branco. É uma jitica. Tico-tico? Uma jitica. Mas é albino então, doutor? Não é albino. Ele é portador de uma característica chamada leucismo. É um leucismo completo. Ele tem a incapacidade de impregnar a cor cinzenta nas penas. Então ele é inteiro branco. Não é albino, tem os olhos negros. No Brasil foram publicados no Wikiave 3 tico-ticos brancos. 3. E um deles... O terceiro foi o meu. O único inteiramente branco foi esse meu. Os outros 2 têm algumas manchas cinzas nas asas. O senhor é puro então, né? É puro. Olha, inclusive pensou-se que ele fosse albino, mas os olhos pretos tiram totalmente essa possibilidade. No primeiro momento que eu olho assim, tico-tico, né? Para nós é comum, né? Tico-tico é passarinho, né? Mas agora, branco totalmente, é o único então que é hoje registrado. Inteiramente branco. Totalmente branco. Que não é albino. Porque existe o albino também. Na Argentina já foi registrado albino, no Brasil não. Então, o interessante é que eu registrei, por exemplo, isso no Wikiaves. Consta lá como fonte de consulta para os cientistas, ornitólogos ou biólogos que querem estudar a mutação genética, sua frequência, sua ocorrência, compatibilidade com a vida ou não. E são dados que acabam servindo para todo mundo como um banco formado. A outra raridade que eu achei em União da Vitória foi a araponga. Essa ave que vai aparecer agora é uma ave grande depois do tico-tico. Aqui está o tico-tico, na sequência esta, é uma araponga. A araponga é uma ave comumente vista na Serra do Mar. Mas eu, há 32 anos atrás, quando comecei minha carreira de médico em União da Vitória, fui trabalhar na Serra da Esperança, no Faxinal dos Marianos. E eu ouvi as arapongas cantando. E esse ano eu voltei a procurar as arapongas lá, encontrei uma araponga e registrei a fotografia da araponga em União da Vitória. Olha só. Que era uma região que não se imaginava que tinham arapongas. Mas é lá naquele canto, na região nordeste do município, tem. Então, são essas alegrias de você poder registrar. E essas registrar. premiações, assim, como é que elas acontecem, doutor Joaquim? Eles publicam no próprio site que você foi premiado, que a tua foto é o cover. Bacana. Na primeira vez, parabéns, hein? marinheiro de primeira viagem não tem certas práticas. Eu fui publicando e vem o selo vermelho, o selo verde,
E de repente pintou um selo amarelo e eu não entendi o que aconteceu com o selo amarelo. Daí a coordenadora me avisou: doutor, o senhor foi premiado. Eu não tinha percebido. Realmente foi. É uma emoção muito grande você fazer uma coisa por prazer, tentar ajudar, até trazer um ambiente melhor nas mídias sociais, que tem um ambiente poluído, pesado. E não copiar. Você trazer tua imagem. Que olha, é uma coisa assim, sabe, inovidável para nós, né? Marcante, inesquecível, esse primeiro momento. Meu caro doutor Joaquim Inácio Ribas, nosso tempo estourou. Eu solicito ao senhor que deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, por gentileza. Mas a gente vai voltar amanhã depois para falar sobre esse trabalho fantástico realizado pelo senhor. Vamos valorizar o que é nosso. Nossa região é fantástica, nós temos um meio ambiente muito bonito. Nosso povo é generoso, é agradável, é acolhedor, é apropriado para tudo isso. Então, a grande mensagem seria: valorizem as riquezas do sul do Paraná e do norte de Santa Catarina. A União da Vitória e Porto União são lugares maravilhosos, não só porque nasci e escolhi voltar a morar aqui, eu sou 2 vezes cidadão daqui, mas porque realmente é um lugar onde a gente pode ser feliz. E a beleza ajuda as pessoas a serem mais felizes. Eu agradeço ao senhor, à emissora, pela oportunidade de trazer esse assunto à tona. Não, é um compromisso nosso, né? Eu, particularmente minha pessoa, como a gente gosta da história e através da televisão, dessa equipe maravilhosa que nós temos aqui, queremos agradecer a sua presença e vamos explorar, abusar um pouco mais da sua pessoa para socializar essa rica história de observador de pássaros. Que bacana, um belo aprendizado, uma belíssima aula que o senhor nos deu hoje. E eu tenho colocado o seguinte, meu caro doutor Joaquim Inácio Ribas, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.